Bem, os estudos ecológicos, eles são estudos que se diferenciam dos estudos transversais, que nós conhecemos como estudos de prevalência, pelo fato de a unidade de estudo não ser mais o indivíduo. Estudos de prevalência, a unidade de estudo é o indivíduo. Nos estudos ecológicos, nós já vamos estudar os grupos, né, as comunidades, já que nós não vamos ter em mãos os dados dos indivíduos. Quando você faz um estudo com dados do DataSUS, ou com dados da Secretaria de Saúde, dados secundários que já foram trabalhados, já agregaram os dados individuais, você vai estar realizando um estudo ecológico. E esses estudos ecológicos, eles tratam de informações sobre grupos que são componentes de comunidades ou áreas, né, restritas, né? Por exemplo, indivíduos atendidos numa determinada unidade básica de saúde, ou indivíduos de um determinado bairro, ou de uma determinada cidade, de uma determinada região da cidade, indivíduos da própria cidade, né, ou do próprio estado, ou até do próprio país. Né? Então, quando você tem dados que falam sobre os grupos de indivíduos dentro de diferentes escalas de espaço, você está tratando de um estudo ecológico, né, que tem características de estudo transversal, porque você está lidando ali com prevalências, embora também possa lidar com incidências, mas o fundamental é que esses estudos eles são caracterizados pela sua unidade de estudo, que são os dados agregados, né, os dados dos grupos de interesse. E como um estudo transversal, assim como nos estudos transversais, os estudos ecológicos, você vai trabalhar com dados que são referentes a um determinado período, né, a um determinado intervalo do tempo já definido. Você não vai fazer um segmento dos indivíduos ao longo do tempo, como fazem os estudos longitudinais. Você vai coletar dados sobre um determinado período do tempo, sobre um determinado intervalo do tempo. Mas é interessante perceber que, embora essa seja uma característica que equalize os estudos transversais, os estudos de prevalência e os estudos ecológicos, você, nos estudos ecológicos, tem algumas configurações que nos estudos transversais não tem, você não tem. Por exemplo, considerando um determinado intervalo de tempo, você pode fazer a coleta de dados sobre uma determinada comunidade e, ao verificar as diferentes prevalências daquela comunidade, você pode, por exemplo, encontrar uma prevalência alta de parasitose. E aí, o que é que você faz? Você pode fazer uma intervenção após esse estudo. Que intervenção? De repente, adotar algum tipo de estratégia que cuide, né, da água de poço. Você verifica que existe um grande consumo de água de poço naquela comunidade, então você adota uma estratégia que cuide dessa água de maneira que ela não seja consumida inapropriadamente. E, posteriormente, em um outro momento, em um outro intervalo de tempo definido, você também, após a intervenção, você coleta esses dados para saber o que aconteceu com essas frequências, o que aconteceu com essas prevalências de parasitose. Se ela diminuiu, seria um efeito positivo da intervenção. Se ela não diminuiu ou se ela aumentou, mostrando que a intervenção não teve nenhum impacto sobre
essas prevalências de parasitose. Então, nos estudos ecológicos, você tem a possibilidade de fazer essas avaliações antes e depois, né, de uma intervenção, por exemplo. Diferentemente de um estudo de intervenção clássico, né, como um ensaio clínico, onde você vai acompanhar como a intervenção está sendo realizada ao longo do tempo em indivíduos. Os ecológicos, não. Você não tem essa unidade de estudo individual, você tem unidade de estudo nos grupos. Você verifica as prevalências nos grupos antes, intervém, se houver alguma prevalência que possa ser melhorada, uma prevalência negativa, né, uma prevalência de parasitose, e, posteriormente, mais um estudo ecológico pode ser feito após a intervenção para que você verifique se essa prevalência negativa de parasitose teve algum impacto por conta dessa intervenção. Isso é muito importante porque o estudo ecológico acaba te dando a possibilidade de concretamente modificar a realidade, né, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito fácil, já que são estudos que trabalham com dados basicamente secundários, que já estão trabalhados, né, e, e aí você consegue, você não gasta tempo nem energia com coleta de dados, como gastaria se fosse fazer um estudo transversal, e, consequentemente, isso vai agilizar um pouco o alcance, né, dos resultados desejados ou das modificações desejadas dentro de um determinado contexto. Agora, os estudos ecológicos, eles possuem várias limitações, né, mas dentre as limitações que esses estudos, né, apresentam, nós podemos chamar mais atenção para os vieses que esses estudos ecológicos podem conter, e o principal desses vieses é o que a gente chama de falácia ecológica, quando nós temos um resultado que se refere a um grupo, mas nós atribuímos o resultado do grupo ao indivíduo. Então, isso é o que poderia exemplificar de uma maneira muito simples o que é a falácia ecológica. Então, você faz um estudo ecológico numa determinada unidade, um determinado grupo, e aí você verifica que nesse grupo existe uma grande prevalência de câncer de pulmão e uma grande prevalência de fumantes. E você pode inferir que essa grande quantidade de indivíduos com câncer de pulmão pode estar associada a essa grande quantidade de indivíduos fumantes. Mas você não pode dizer que todo indivíduo que tem câncer de pulmão naquele grupo é fumante. Você não tem essa certeza, justamente porque você, inclusive, já verificou nos estudos transversais que existem 4 possibilidades, né? Indivíduo com câncer que fuma, com câncer que não fuma, sem câncer que fuma e sem câncer que não fuma. Eu não posso dizer que todo indivíduo daquela comunidade que tem câncer de pulmão fuma. Não posso dizer isso. Quando eu assumo isso, quando eu interpreto as coisas dessa maneira, eu estou cometendo uma falácia ecológica. Então, percebam que a falácia ecológica ela é um viés que depende muito da interpretação de quem está lendo o estudo ecológico, depende muito da interpretação dos resultados pelo pesquisador. Então, a falácia ecológica é um erro de interpretação. Não é o estudo que está trazendo esse viés.
O pesquisador que está dando esse enviesamento ao estudo. É o leitor que está dando este enviesamento ao estudo, pois é um viés interpretativo.